Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas. Hoje nós vamos começar um capítulo, primeira aula sobre função. Beleza, pessoal? É um assunto que é de maior importância para vocês, tanto no seu primeiro ano quanto no seu ensino médio todo, tá? E dependendo da faculdade que você for seguir, também lá na faculdade, tá? Então, galera, hoje eu quero me ocupar aqui com a ideia e o conceito de função. Beleza? Vamos começar então com um exemplo. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Um carro, um automóvel, vai viajar da cidade A até a cidade B com a velocidade constante de 80 km por hora. Né? Então, o que acontece? Eu quero saber a distância D que esse carro vai percorrer depois de 2 horas. Então, esse carro ele vai andando com uma certa velocidade, beleza? Nessa direção, e ele vai andar uma distancinha D. Que distância que é essa? Bom, se eu tenho 80 km por hora, então em 1 hora eu ando 80 km. Em 2 horas eu vou andar 80 vezes 2. Então a distância que eu percorro vai ser de 160 km. Vamos construir uma tabela para a gente tentar descrever essa distância após o tempo de T horas da partida desse automóvel aí, ó. Então, se eu ando 1 hora, eu vou se passa 1 hora, eu vou andar 80 km. Depois de 2 horas, eu vou ter andado 160 km. Depois de 3 horas, eu vou andar 240. E depois de T horas, né? Quantos quilômetros será que eu vou andar? Né? A gente percebe aqui ó, que basta você multiplicar, então, a sua velocidade constante pelo tempo. Né? Então, você vai ter aqui a quantidade que você percorreu. Beleza? Então, veja bem, galera. Para cada valor de t, se associa um único valor de d. Né? Então, para cada valor do tempo, eu vou ter apenas um valor de d, que é a distância. Né? Por isso que a gente diz que a distância percorrida é dada em função do tempo t. Né? O que vocês têm que perceber? Que existe uma relação de dependência entre a grandeza distância e a grandeza tempo. Né? Olha só, a distância percorrida ela depende do tempo de viagem. Na verdade, quanto mais tempo eu estiver dirigindo, né, maior vai ser a distância que eu vou percorrer, não é isso? Olha só, a gente pode ver essa dependência entre grandezas em outros exemplos também, inclusive do nosso dia a dia. Se a gente fosse, por exemplo, comprar uma peça de tecido numa loja, né? Então, quanto mais metros de tecido eu for comprar, maior vai ser o preço que eu vou pagar, não é isso? Então, cada metragem desse pano, eu vou ter um único preço associado, beleza? Mesma coisa, por exemplo, se eu for andar de táxi, né, quanto maior for a distância que eu vou percorrer, né, eu vou ter um único preço que eu vou pagar. Beleza? Se eu andar 2 km, eu pago um preço. Se eu andar 3 km, eu pago um único preço. Não é isso? E aí a gente vai tendo essa relação de dependência entre grandezas. Isso aqui é importante, tá? Por exemplo, lá na física, né, vocês estudam aí, devem estar estudando nesse momento, os movimentos retilíneos uniformes e também tem o uniformemente variado. Né? Aqui eu escolhi o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, você tem a equação da distância e você sabe que a distância depende do tempo. Né? Olha aqui, você tem S de t, e eu já vou falar sobre essa notação aqui, tá? Ela é um S0, S0 é a posição inicial do corpo, mais Vt, onde V é a velocidade do corpo e t é o tempo. Então, S de t, a gente lê S de t, é a posição do corpo em função do tempo. Olha aí. Essa notação S de t significa que a posição do corpo depende do tempo. Né? Imagina um corpo, então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que ele começa a se deslocar com velocidade constante de 10 metros por segundo e a posição inicial dele seja de 10 metros. Beleza?
Então, olha aí, ó. Quando se passar 1 segundo, qual vai ser a posição do corpo, né? Então, aqui é para t igual a 1 segundo. Então, você vai ter isso aqui, ó. S de 1 vai ser 10 mais 10 vezes 1. Então, só substituir os valores aqui, tá? Lembrando que a posição inicial eu defini como 10 metros e a velocidade eu defini como 10 metros por segundo, tá? Então, você vai ter que S1 é igual a 20 metros. Então, ele vai estar na posição 20 metros, beleza? Depois de 1 segundo. Depois de 2 segundos, olha aqui. Depois de 2 segundos, eu tenho S de 2, que é 10 mais 10 vezes 2, beleza? E esse S de 2 vai ser de 30 metros, fazendo as contas aqui, tá? Lembrando, pessoal, que matemática básica, primeiro eu faço a multiplicação, depois a soma, tá? Sempre bom de relembrar essas regrinhas aí. E aqui só passando um pouquinho, ó, quando eu tenho 10 segundos, ou seja, quando o tempo é igual a 10 segundos, o S de 10, a posição dele em 10 segundos vai ser 10 mais 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 aqui dá 100, mais 10, 110 metros. Então, ele começa, né, a se deslocar aqui na posição 10 metros, né, e depois de 10 segundos, ele vai estar na posição de 110 metros. Beleza, pessoal? Então, a quantidade que ele andou foi de 100 metros, né? Beleza, galera? Então, lá na física, vocês vão ter sempre aplicações de funções, tá? Tanto S igual a S0 mais VT, quanto a, a equação da distância, quando você tem também a aceleração, que aí já envolve t ao quadrado, né? Enfim. Né? Então, você sempre tem aplicações de função lá na física, tá, pessoal? Depois a gente vai identificar também, quando a gente for começar a estudar função do primeiro grau, função do segundo grau, né, o que é cada equação lá da física, o que ela é em relação aqui à nossa ideia da matemática, tá? Então, galera, é importante agora a gente colocar o conceito de função, tá? Função, a gente estudou relação na última aula, né? Claro que não foi à toa. A função, ela é um tipo especial de relação entre dois conjuntos. Beleza, galera? Ela recebe esse nome de função porque ela possui uma propriedade especial. Beleza? Propriedades especiais, inclusive nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Para começar a falar sobre isso, vamos considerar então uma relação F, eu chamei a relação de F, de A em B, que é descrita por esse diagrama abaixo aqui. Ó. Então, você tem um conjunto A, você tem um conjunto B, e você tem uma relação entre esses dois conjuntos. Essa relação eu chamei de F. Beleza, galera? Então, olha só, o elemento 1 está sendo associado ao 8, o 2 está sendo associado ao 9, o 3 está sendo associado ao 9 também, e o 3 está sendo associado, e o 4 está sendo associado ao 10. Beleza, galera? Vamos ver aqui, ó. O que vocês têm que notar? E aqui é a coisa mais importante, é que eu vou falar mais nessa aula, tá? Vamos notar que todo elemento de A, todo mundo de A, ele está associado a um único elemento de B. Então, olha só, o que está falando aqui? Ó? Todo mundo de A, então não tem nenhum elemento que não está partindo setinha, não é isso? Todos os elementos estão saindo uma setinha dele, tá? Está associado a um único de B. Então, ó, o 1 está associado somente ao 8, o 2 está sendo associado somente ao 9, o 3 está associado somente ao 9, o 4 está sendo associado somente ao 10. Beleza? Essa propriedade, ela caracteriza uma função. E por isso a gente vai dizer que f é uma função de A em B. Então, retomando aqui, repetindo, todo elemento de A está sendo associado a um único elemento de B. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Primeiro, vamos colocar o conceito na tela aí, escrito bonitinho. Sejam A e B conjuntos diferentes do vazio, claro. Uma relação f de A em B é função se e somente se todo elemento de A estiver associado, através de f, a um único elemento de B. Beleza, pessoal? A notação que a gente usa é essa aqui. Ó. A gente bota o nome da função, tá? 2 pontinhos, o conjunto de partida e o contradomínio. Beleza? Então, f, a gente lê assim, ó, f de A em B, como está escrito aqui. Ó. Beleza, galera?
que eu quero fazer com vocês aqui agora? Eu quero trazer vários exemplos para a gente analisar se é ou não função. Esse primeiro exemplo aí, ele é uma função, por quê? Você tem cada elemento de A está saindo setinha dele, então está saindo setinha do 5, do 6, do 7, do 8, e ele está indo a somente um elemento de B, tá vendo? O 5 está indo somente no 1, o 6 está indo somente no 2, o 7 somente no 3 e o 8 somente no 4. Tá, pessoal? Então, isso aqui é com certeza uma função de A em B. Então, vamos ver, ó. Ele é função, pois todo elemento de A está associado, através de F, a um único elemento de B. Beleza, galera? Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. Será que isso aqui é função? Vamos analisar aqui, ó. Todo elemento de A, no caso aqui, M, né? Todo elemento de M está sendo associado a um único elemento de N? Sim, com certeza. O 1 ele está associado somente ao 5. O 2 está sendo associado somente ao 5. O 3 somente ao 5. E o 4 somente ao 5. Então, todos os elementos de M está associado a um único elemento de N. Beleza? Então, H é função, com certeza, pois todo elemento de M está associado a um único elemento de N. Próximo. Será que G é função? Não é função, galera. Por quê? Vamos pensar assim, ó, todo elemento de C está associado a um único elemento de D? Não, porque veja bem, o 8, eu não tenho uma setinha saindo do 8. Tá vendo? Então, o 8 não está associado a ninguém de D. É por isso que isso aqui não é função. Existe um elemento de C, tá? Que no caso é o 8, que não está associado a elemento algum de D. Então, isso aqui não é função. Olha essa relação aí. Será que T é uma função? Bom, vamos lá. Todo elemento de G, beleza, está saindo setinha de todo mundo. Está associado a um único elemento de P? Não. Veja bem que o 4 está associado, olha só, a dois elementos de P. Ele não está associado a um único elemento de P, ele está associado a dois. Então, isso aqui não é função, pois o elemento 4 está associado através de T, que é a relação aqui, né, a mais de um elemento de P. Então, para ser função, eu preciso que saia setinha de todo mundo do lado de cá e que chegue aqui a um único elemento de P. Beleza? Então, aqui, se eu não tivesse, por exemplo, essa setinha aqui, ó, se o 4 tivesse associado só ao 6, aí seria função. Como isso não acontece, o 4 também está associado a 1, então isso aqui não é uma função. Beleza, pessoal? Olha só, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que uma função f de A em B é uma relação, né? Então, a gente pode definir os conjuntos domínio, contradomínio e imagem. O domínio e o contradomínio, eles são dados assim, de barbada para a gente, porque o domínio vai ser o próprio A e o contradomínio vai ser o próprio B. Tá? A imagem é exatamente esses elementos de B do contradomínio, né, que recebem setinha, tá vendo? O 5 e o 6 tem ninguém chegando neles, ó. Então eles não são a imagem, tá? Então a gente fala aqui, por exemplo, o 1 é a imagem do 5 na função f, tá? Isso mais para frente a gente vai definir, tá? É a próxima aula nossa aqui. Mas a princípio é isso. Chegou setinha no número, ele está no contradomínio, né? Chegou setinha nele, ele faz parte da imagem. Então tá aí na tela para vocês identificar. Nós vamos fazer um exercício sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, ó. Eu vou fazer dois exercícios resolvidos com vocês, tá, pessoal? Então, o primeiro é esse aí, ó. Eu vou te dar dois conjuntos A e B, tá? E eu quero perguntar para vocês quais das relações abaixo são funções de A em B. Então, nós vamos analisar uma a uma e a gente vai ver qual é função e qual não é. A primeira, por exemplo, ó, o que está falando aqui? Ó? É uma relação F. A relação F é um par ordenado,
mais uma vez relembrando aqui, pertencente ao produto cartesiano. Então, o que que significa? Que o x, que é o primeiro elemento, pertence ao A, e o segundo elemento, que é o y, pertence ao B, né? Tal que esse segundo elemento ele seja 3 vezes o primeiro ao quadrado, tá vendo? Então, o que que a gente faz aqui para a gente encontrar essas relações que eu coloquei para vocês aqui, ó? Você vai pegar, quando x igual a zero, por exemplo, pega o y e coloca. Y vai ser 3 vezes 0 ao quadrado. Substituir, então, x aqui no lugar aqui, tá? Então, y vai ser 3 vezes 0, 0. Então, o 0 está indo no 0. Tá? Quando o x igual a 0, o y também é 0. Show. Agora, vamos pegar quando x igual a menos 1. Ó. X igual a menos 1. Y vai ser 3 vezes menos 1 ao quadrado. Isso aqui na última aula a gente falou sobre isso. Então, y é igual a 3. Então, menos 1 está chegando lá no 3. O 1 também chega no 3. Vamos pegar o menos 3 aqui agora. Quando x igual a menos 3. Opa. X igual a menos 3. Então, o y vai ser 3 vezes menos 3 ao quadrado. É ou não é? Então, o y vai ser 3 vezes 9. Então, o y é 27. Então, tá aqui, ó, o 3 e o menos 3 estão indo lá no 27. Tá, pessoal? Será que é função? Já dei a resposta aqui embaixo. É função, pois todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Então, o 0 está indo só no 0. Você vai perguntar, Lucas, mas o menos 1 e o 1 estão indo no 3. Não tem problema, mas olha só, o menos 1 ele está indo só no 3. É isso que tem que acontecer. O que não poderia acontecer? Por exemplo, o menos 3 ele está indo no 27 e ele ir, por exemplo, no menos 9. Também. Entende? Então, eu não posso ter um elemento de A indo em 2 de B. Mas 2 de A indo em 1 de B, posso. Isso não tem problema, não. O que tem que acontecer? Veja bem. O que tem que acontecer é todo mundo de A ir a um único de B. Então, essa que é a condição primordial aí para ser função. Olha essa G aqui, ó. Você tem aqui, tarará, tal que y é igual a x. Então, eu quero os elementos de A que sejam iguais aos de B. Então, 0 é igual a 0, por isso que eu liguei o 0 no 0 aqui. Né? O menos 1, não tem ninguém aqui no B que é menos 1. É ou não é? Então, não vai sair setinha do menos 1. Daqui eu já sei que isso não é função. Né? Pois o elemento menos 1 pertence ao A e não está associado a nenhum elemento de B. Então, por isso que isso aqui não é função, tá, galera? No próximo aqui, ó. Então, H é isso aqui, tarará, tal que y seja igual a 3. O que significa isso aqui? H é uma relação, portanto, ela é um par ordenado. XY. O que eu quero? Que o y seja 3. Então, eu quero pares ordenados do tipo x3. Né? Então, o x pode ser qualquer um desses aqui, concorda comigo? Bota o 0 lá, vai dar o par ordenado 0, 3. Bota o menos 1 lá, vai dar menos 1, 3. Não tem problema não. Tá aí, ó. Bota o 1 lá, vai dar 1, 3. Show de bola, tranquilo. Né? Então, tá indo todo mundo no 3. Percebe? Então, aqui é função perfeitamente. Ó. Todo mundo de A está saindo setinha de todo mundo. Tá show de bola. E cada setinha está indo apenas para um número, tá vendo? Então, o 0 está associado só ao 3, o menos 1 está associado só ao 3. O que faria com que isso aqui não fosse função? Por exemplo, saiu uma setinha do menos 3 chegando no 1. Né, galera? Se tivesse isso aqui, não seria função. Por quê? Saiu um elemento do 3, o menos 3 estaria sendo associado ao 3 e ao menos 1 e ao 1 ao mesmo tempo. Né? Então, isso não seria função, mas como não tem esse setinho, isso aqui é perfeitamente uma função. Beleza, galerinha? Então, vamos para o número 2 aqui. Se você quiser tentar fazer, pausa o vídeo, tenta fazer, e aí eu volto com a resposta daqui a pouco. Olha só, eu vou pegar dois conjuntos, A e B, prontinhos aqui, e quero determinar com vocês o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Que função? Uma função f, que é uma função
de A em B, cujo y seja x ao quadrado, ou seja, o segundo elemento tem que ser o primeiro ao quadrado. Primeiro, vamos colocar os dois diagramas aqui. Ó. Como é que eu vou ligar essas setinhas? Eu quero que y seja x ao quadrado. Né? Então, eu venho aqui e vou substituindo aqui, ó, no lugar do x, esses valores aqui. Então, por exemplo, quando x igual a menos 2, eu tenho que y vai ser menos 2 ao quadrado. Então, y vai ser 4. Então, o menos 2 aqui, ó, a gente ligaria ele no 4. Né? Analogamente, o 2 também. Né, pessoal? 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. Então, veja bem. Isso aqui é função. Ele já falou no enunciado que era função, mas só reafirmando aqui, é função. Pois todo mundo de A está sendo associado a um único de B. Agora, o que a gente tem que fazer? Determinar domínio, contradomínio e imagem. Foi isso que ele pediu para a gente. Então, colocando as setinhas para vocês aí. Gente, primeira coisa é o seguinte. Como eu disse lá atrás, domínio e contradomínio é de barbada. É a primeira coisa que você vai fazer. Ó. Domínio é o A, contradomínio é o B. Né? E aí, agora que a gente tem que perceber o quê? O que seria a imagem? Né? A imagem são os elementos do contradomínio. Então, a imagem está aqui dentro. Tá? Pode ser o contradomínio completo? Pode. Tá? Mas, no caso, o que a gente vai ter que perceber? Os elementos do contradomínio onde estão chegando setinhas. Então, o 0 está chegando uma setinha no 0? Sim, então ele faz parte da imagem. O 1 está chegando setinha? Tá, então ele faz parte da imagem. O 4 está chegando setinha? Tá, então ele faz parte da imagem. O 2 está chegando setinha? Não. Então, o 2 está fora da imagem. O 3 também não e o 5 também não. Então, a nossa imagem seria aqui, ó, 0, 1 e 4, olha só. Né? Então, escrevendo para vocês aí, ó, os conjuntos domínio, o conjunto domínio aqui, ele é o próprio A. Descrevi ele aqui para vocês. O contradomínio, ele é o próprio B. E a imagem, ela é o 0, 1 e 4. Beleza, galera? Por quê? Porque são os elementos onde a setinha está chegando. Tá, pessoal? Então, o domínio é de onde a setinha está saindo. E a imagem é onde a setinha está chegando. Beleza? Show de bola, galera? Então, olha só. Quero agradecer por você ter assistido essa aula. Quero desejar para vocês bons estudos e dizer que a gente vai junto nessa aí. Vamos encarar essa juntos. Beleza, pessoal? Se você puder deixar o seu joinha, comentar qualquer dúvida aí que você tiver, que eu vou responder todo mundo. Beleza? Vou mandar uma lista de exercícios para vocês. E até a próxima. Valeu!